Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. Para vocês, né, que acompanham aqui, quem já acompanha o canal há bastante tempo, sabe que nos meus vídeos, principalmente os vídeos sobre Project Online e Power BI, eu falo bastante sobre a confiança que nós devemos ter nos números, né, que nós apresentamos através dos nossos relatórios e dos nossos dashboards, para que a nossa organização tenha condições de tomar decisões com base em informações confiáveis, né? Então, assim, de nada adianta a gente ter um conjunto de relatórios que sejam muito bonitos, bem formatados, mas que as pessoas não tenham confiança nos números e, consequentemente, tenham problemas para tomar decisões, porque aqueles números não são números que a gente pode garantir que estejam corretos. E aí eu falei aqui no canal sobre relatórios de conformidade e governança. Então, se vocês não viram esses vídeos, eu vou deixar tanto aqui na descrição, quanto no card aqui em cima vai aparecer os vídeos sobre conformidade e governança, porque conformidade e governança é um assunto que às vezes é negligenciado, então as empresas não falam muito sobre isso, principalmente empresas as quais eu visito, as quais eu tenho o costume de trabalhar, né? As pessoas acabam deixando isso um pouco de lado. E quando você acaba apresentando relatórios, quando você vai fazer reuniões para tomar decisão, quando você vai fazer reuniões de status, muitas vezes as informações são questionadas, né? E é importante que a conformidade e a governança seja levada em consideração de maneira séria dentro das organizações, principalmente ali dentro dos PMOs, porque isso vai adiantar o nosso lado e vai facilitar a nossa vida, no sentido de, como membros do PMO, a gente poder entender quais são os pontos fracos dentro da nossa organização, o que as pessoas talvez não estejam fazendo de maneira correta, o que elas talvez esqueçam de fazer, o que talvez elas não saibam, nem saibam eventualmente que elas precisam fazer, e aí a gente consegue educar as pessoas de uma maneira mais apropriada, para que elas possam, enfim, realizar as ações que delas, né, são esperadas, para que a gente tenha condições, então, de gerenciar, né, as informações, que a gente possa ter condições de garantir que elas estão fazendo tudo aquilo que delas é esperado, né, os gerentes de projetos, os membros de equipe, os gerentes de recurso, para que no final do dia as informações que nós obtemos do Project Online sejam informações que a gente possa confiar e que possam nos apoiar na tomada de decisões. Um desses aspectos, uma dessas informações é o trabalho no passado, tá? Então vamos aqui para o meu computador, eu vou mostrar para vocês o resultado final do dash que eu vou propor e aí eu vou explicar um pouquinho o que é o trabalho no passado. Pessoal, o que acontece é o seguinte, imagina que você tenha projetos que estejam em andamento e tem tarefas que possuem trabalho atribuído às pessoas, só que esse trabalho ele está previsto ou estava previsto para acontecer na semana passada, no mês passado, no trimestre passado, talvez até no ano passado, e ele não foi realizado. O que vai acontecer? Isso vai te dar uma falsa informação de volume de horas, volume de trabalho que precisa ser executado, mas que está no passado. E se o trabalho está no passado, não há mais como executar esse trabalho no passado. Você tem, é claro, como mover esse trabalho para o futuro, caso ele ainda precise ser realizado, ou você tem que simplesmente cancelar esse trabalho, ele não vai mais acontecer, né? Então tudo que dentro da sua organização você tiver de horas de trabalho, volume de horas que estão atribuídas aos recursos, que esteja no passado, você tem que tomar uma ação como PMO para, consequentemente, mover essas tarefas para o futuro, mover o trabalho que ainda precisa ser realizado para o futuro, ou cancelar, né, zerar esse trabalho restante, para que você tenha uma visão correta apenas das horas que precisam ser executadas desse ponto, né, de hoje em diante. Então, esse relatório aqui, ele mostra para a gente, baseado num ambiente fictício, o volume de trabalho que a gente tem no passado, tá? Então, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui dentro da minha organização um relatório de governança, ele me mostra que nós temos um total de trabalho de 69 mil horas no passado, ou seja, são quase 70 mil horas que não foram feitas, então se elas não foram feitas, elas ou não vão mais acontecer ou eu preciso movê-las para o futuro. Essas 69 mil horas estão distribuídas em 36 projetos,
são 91 pessoas, 91 recursos da minha empresa que possuem trabalho no passado, e isso está distribuído através de 599 tarefas, tá? Se eu fosse dar uma olhada aqui, ó, eu tenho trabalho no passado ainda do ano de 2020, né? Então eu tenho trabalho no passado 2020, 2021, 2022. E se eu for olhar aqui, eu tenho uma visualização por recurso nesse caso, né? Então eu tenho aqui o Kurt Gouveia, Johnny Eager, Brad Printz, são os recursos da minha empresa. Eu consigo ver que o Kurt tem 166 horas que estão perdidas lá no ano de 2020, 1.460 horas que estão perdidas no ano de 2021 e 1.425 horas que estão aqui nesse ano de 2022. Se eu expandir aqui, eu consigo saber quais são os projetos que ele está trabalhando, né? Então esse Toro Building Blocks é um dos projetos e eu consigo saber exatamente aqui os nomes das tarefas, tá? Uma outra coisa que eu fiz no meu relatório foi fazer uma distribuição por departamento. Então eu estou vendo aqui dentro da minha análise que o departamento de TI é o departamento que eu preciso tomar mais cuidado, ou seja, que eu preciso talvez conversar melhor com as pessoas para que elas possam fazer o trabalho que precisa ser feito, né? E o segundo departamento que está deixando mais a desejar dentro da minha empresa com relação a horas que precisam ser imputadas, né? É o departamento de engenharia. Então, o departamento de engenharia que também tem um número razoável, significativo de horas que estão no passado. E aí, claro, eu apliquei os filtros aqui que eu queria, por gerente, por departamento, por equipe, e criei uma árvore de decomposição, tá? Para eu poder explorar aqui do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, digamos que eu queira explorar o trabalho no passado, eu posso vir aqui e falar, ó, qual é, dentro dessas 70 mil horas praticamente, o maior valor, quem contribui mais com isso daqui. Então, se eu for olhar quem contribui mais, né, em todas as proporções do departamento de TI, né? E aí eu falo, beleza, dentro do departamento de TI, qual é o maior contribuinte, né, para essas 35 mil horas que estão no passado dentro do departamento de TI? Vou expandir, ele vai falar, é o pessoal que está na função de developers. Então isso daqui pode me dar algumas indicações de que assim, olha, no departamento de TI, o pessoal do desenvolvimento, eles não estão efetivamente imputando as horas, né? E talvez isso vai me dar subsídios como PMO para poder tomar algum tipo de decisão, para eu poder talvez fazer algum treinamento, um workshop, para comentar com as pessoas a importância, né, deles se imputarem as horas para que a gente possa ter informação fidedigna, para que a gente possa ter informação que se possa confiar. Legal? Então, essa é a ideia principal do relatório de conformidade e governança, que olha para o trabalho no passado. E agora a gente vai fazer eu vou montar com vocês aqui toda a estrutura do relatório, vou ensinar para vocês o que vocês precisam levar em consideração para montar esse tipo de relatório dentro da sua organização. Bom, pessoal, então para montar o relatório, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu Power Query, né? E o que acontece? Eu estou usando hoje 3 consultas, tá? Para poder obter essas informações. Então lá no Project Online eu estou pegando o Assignment Time Phased. Por quê? Porque o Assignment Time Phased ele vai me dar as horas atribuídas às pessoas distribuídas no tempo, tá? Eu estou usando a tabela de recursos e estou usando a tabela de projetos. Recursos porque eu preciso pegar algumas informações das pessoas, então eu preciso pegar o nome da pessoa, eu preciso pegar a área que ela tá, talvez a função, o departamento, esse tipo de coisa. E projetos porque eu quero saber qual é o projeto, ou quais são os projetos que possuem trabalho no passado e quem são os gerentes. Porque a depender da perspectiva que eu vou usar, eu posso fazer um workshop para os membros de equipe, eu posso fazer um workshop para os gerentes de projeto, então eu posso depender ou eu posso precisar de diferentes informações, tá? E recursos é muito simples, tá? Nem vou explicar aqui direito, assim, não vou refazer essa consulta. Basicamente, o que eu fiz em recursos? Eu peguei o ID do recurso, o nome, aí eu tenho três atributos que eu uso dentro da minha empresa, que é o time, o departamento e a função. Então eu peguei esses 3 caras e depois eu faço todas as concatenações, os relacionamentos para eu poder criar o relatório. Então super simples aqui, recursos. Projetos eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o ID do projeto, o nome e o nome do gestor. Porque eu preciso saber, por exemplo, eu tenho tantas horas do projeto X que estão no passado, que não foram reportadas. Então, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o gerente aqui, por isso que eu peguei a tabela de projetos. A tabela Assignment Time Phased é a tabela que a gente vai precisar explorar com mais consideração, digamos assim, com mais detalhes, tá? Então, ao invés de mostrar para vocês aqui a tabela, eu vou montar a tabela toda do zero para vocês aprenderem aí como montar também e o que vocês têm que levar em consideração, ok?
Então eu vou aqui dentro do meu Power Query adicionar uma nova conexão para o meu OData Feed. O meu ambiente aqui é da empresa que eu trabalho. Então vou informar aqui todo o meu endereço da API do Project OData, né? Já falei sobre isso em todos os outros vídeos praticamente aqui do canal. É só dar uma olhada aí. E aí quando eu for me conectar, eu vou precisar me conectar na tabela de Assignment Time Phased, como eu falei, né? Então é essa daqui, ó, Assignment Time Phased Dataset. Por quê? Como eu falei, essa tabela ela possui a distribuição das horas por recurso, por projeto, ao longo do tempo, tá? Então é essa tabela que vai oferecer pra gente a informação que a gente precisa. Vou dar OK aqui. Ele vai trazer para cá, eu vou colocar dentro desse grupo aqui que eu chamei de YouTube só para separar as queries, tá? E o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui eu preciso fazer alguns filtros, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher as colunas que eu preciso efetivamente, tá? Aqui eu vou precisar do Project ID, porque eu posso estabelecer um relacionamento com o projeto. Eu preciso do Time by Day, porque eu preciso da distribuição das horas no tempo. Eu preciso do Assignment Remaining Work, porque o Remaining Work vai se referenciar, né, ao trabalho no passado, tá? Eu preciso do Task ID e do Resource ID, porque o Resource ID vai me trazer quem é a pessoa, o Task ID vai me trazer qual é a tarefa, tá? Então acredito que são essas aqui as informações que a gente precisa. Só confirmar aqui. Project ID, Time by Day, Remaining Work, Resource ID, Task ID. Eu acho que é isso, tá? Vou dar OK. Então aqui eu já sei, ó, eu tenho Project ID, onde o Time by Day é esse, aqui é o trabalho no passado, aqui é o Resource ID e aqui é o Task ID, tá? Como eu quero trabalho no passado, então eu não preciso dos zeros, né? Porque o remaining é efetivamente o trabalho restante. Então aqui eu posso fazer um filtro, já vou começar a minha query fazendo um filtro para que o valor seja diferente de zero. Tá? Eu não posso pegar valores que sejam zero, porque se eu tenho remaining work zero, significa que o trabalho foi todo concluído, ok? Então aqui eu tenho que fazer um filtro dentro do meu Power Query para excluir os zeros. Eu não me importo com os zeros, eu só me importo com volume de horas que ainda existam e que sejam remaining, ou seja, que estejam no passado. Legal, pessoal. Então aqui ó, eu vou tirar os negativos, tá? E vou tirar o zero, só vou deixar horas positivas, né? Então qualquer trabalho restante que ainda esteja positivo, ou seja, que ainda esteja pendente, eu vou manter. O que tiver zero para trás eu não preciso. Do OK. Ele vai filtrar aqui. Então essa é a primeira parte. Eu preciso só focar nas horas positivas, nas horas que ainda estão restantes. A segunda coisa é, eu tenho muito time by day aqui, ó, que está no futuro, né? Que pode ser 2022 para frente, 2023, 2024. Então, se eu tenho trabalho restante que é do futuro, eu não preciso me preocupar, porque qualquer trabalho restante que esteja no futuro está ok. Eu ainda espero que aquele trabalho seja executado. A minha preocupação é, eu não posso ter trabalho restante no passado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna customizada dentro do meu modelo de dados, ok? E eu vou chamar essa coluna de trabalho ainda, ou vou colocar assim, trabalho no passado. Vou colocar uma pergunta, tá? E aí eu vou fazer um if aqui. O meu if vai ser o seguinte, ó. Se o meu time by day, que é a data efetiva, né, do trabalho, onde você tem o trabalho restante, for menor, e aí eu vou pegar um campo interno do próprio, uma fórmula interna do próprio Power Query, né, que é o date time local now. O que ele faz, esse cara aqui? Ele traz pra gente, deixa eu só tirar aqui, esse date time local now, ele basicamente traz a data e a hora atual do seu computador. Então aqui basicamente o que a gente está falando? Se o time by day, que é essa coluna aqui, for menor do que a data atual, então se ele é anterior à data atual, significa que está no passado, certo? E é isso que a gente quer pegar. Então eu vou falar, olha, se a data do lançamento da hora, a data da expectativa do trabalho,
for anterior à data atual, né, do meu computador, então, sim. É trabalho no passado? Sim. Caso contrário, não. Tá? Então a gente vai fazer uma fórmula simples. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem dar uma olhada. Então basicamente é isso, né? Se a data que a gente estiver trabalhando, a data aqui de lançamento, a data esperada do trabalho, for menor que a data atual, ou seja, anterior à data atual, então é trabalho no passado? Sim. Caso contrário, não. Tá? Então, uma fórmula simples. Dou OK, aí ele vai trazer aqui vários sims e nãos, né? Eu vou filtrar apenas para que ele traga o sim. Eu não estou preocupado com o não, porque como eu falei, não significa trabalho no futuro. E trabalho no futuro a gente ainda não tem que se preocupar, porque ele ainda tem que acontecer. Então, vou dar OK para filtrar o meu relatório, né? Porque eu só quero focar efetivamente em trabalho no passado, tá? Quando esse filtro tiver sido concluído, aí a gente já tem basicamente todas as informações que a gente precisa para poder montar o nosso relatório. Eu já tenho quantas horas eu tenho no passado, qual é a data que deveria acontecer, quem é o recurso, qual é a tarefa e qual é o projeto. Baseado nisso, claro, no seu caso aí, você está montando o teu relatório, você precisa montar aqui a tabela de recursos, você precisa montar a tabelinha de projetos, como eu mostrei, são tabelas simples, e aí você vai estabelecer o relacionamento, né? Project ID com Project ID, Resource ID com Resource ID, você vai ter todas as informações que você precisa, tá? Uma vez que você tiver montado toda a estrutura de relacionamentos, aí você vai ter totais condições de pegar o seu relatório e montar o seu relatório visual, né? De acordo com o que é viável ou de acordo com as necessidades dentro da sua organização. Então a maneira como você vai montar aqui toda a estrutura, o cachorro está latindo, mas já estamos aqui no final do vídeo. Você vai montar a sua estrutura de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então aí a parte visual aí, a parte de distribuição das informações, use a sua criatividade, tá bom? Pessoal, o cachorro está latindo, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, eu sugiro, recomendo, convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Tem bastante coisa aqui sobre Project Online, Power BI, Excel, desenvolvimento de dashboards, enfim, sobre coisas que vão nos ajudar dentro da nossa produtividade no dia a dia, tá bom? E é isso, aqui assim, os vídeos vão, o cachorro late, o vizinho bate na porta e a gente segue, porque é a nossa rotina aí. E a gente não pode fingir ou fazer como se isso não fosse parte do dia a dia, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.